Fala pessoal, começando aqui o nosso Um Leão por Dia Talks. Hoje eu e o Igor aqui conversando com vocês para falar, é claro, do assunto do momento, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente nem fala sobre esse assunto aqui, né? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a história da legislação, quais são os meandros que envolvem a criação da LGPD e alguns casos concretos que estão acontecendo atualmente, principalmente envolvendo o WhatsApp e envolvendo a Via 4, que é a linha 4 do metrô de São Paulo, a linha amarela. Doutor, o senhor que está com esse assunto em mente, que está trabalhando com ele direto e reto, toda hora, e principalmente dando curso sobre o assunto, como que surgiu a LGPD? Qual que foi a origem da situação? Como que ela veio? Tem alguma legislação envolvida que já deu origem a ela? Ou vamos criar aqui uma lei de dados? Bom, já tem alguns anos, né, que a gente já está discutindo isso, né, Matheus? Já faz tempo que a gente está discutindo a LGPD aqui no Brasil. Porém, a LGPD ela tem suas bases europeias, né, da GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. A gente já tem podcast a respeito disso, explicando essa origem também. Por que ela veio de lá? Porque o Brasil é imaturo em muitas legislações e muitas vezes a gente tem e deve replicar por uma pressão internacional da parte econômica, né, do Brasil. O Brasil ele tem uma insegurança econômica que nós chamamos de custo Brasil. Ele é difícil de se manter qualquer tipo de negócio aqui. Vide aí as saídas constantes de empresas do Brasil. Mas, de maneira geral, a gente meio que foi obrigado e compelido a ter essa legislação nova dentro do Brasil para oferecer mais segurança para os usuários, até porque a grande expansão de aplicativos e empresas internacionais atuando dentro do Brasil obriga que nós tenhamos isso. Se todos os países, até vários países aqui da América do Sul já possuem essa legislação, por que não nós não devíamos ter uma dessas, sendo um país de extensão territorial e econômica gigantesca? Então, aconteceu dessa forma. Tem acontecido desde 2018, a gente já tem em vigor a legislação, porém, ela vai apenas agora em agosto de 2021, ela vai ter suas sanções realmente aplicadas, ou seja, as multas inerentes ao descumprimento dessa lei e principalmente a punição das empresas que não estiverem em conformidade com o que a lei estabelece. Não exatamente os vazamentos ocasionados, mas sim o descumprimento das adequações, obrigações legais, obrigações documentais que ela solicita. Igual uma obrigação contábil que toda empresa precisa prestar mensalmente, anualmente, as empresas também poderão e deverão prestar informações a respeito de como tratam dados dentro das suas empresas constantemente para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Legal a gente mencionar isso então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está em vigor, ela já está valendo. Algumas penalidades que são prescritas na lei administrativamente, elas não estão valendo ainda porque a Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não está as aplicando, mas elas estão valendo, então as empresas elas já têm que estar adequadas. E se não estiverem adequadas, podem sofrer as represálias. Mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que são dados pessoais, o que a lei protege em si, o que ela guarnece, os direitos de titulares, dados pessoais, privacidade, isso tudo, principalmente no ambiente digital, mas também no ambiente físico, né? Exatamente. Na verdade, há uma confusão do que é o dado pessoal. Todo dado que tenta, por um acaso, distinguir uma pessoa, certo? Ele pode ser tratado como um dado pessoal. E o dado sensível, que é um dado pessoal sensível, é um dado que distingue, por exemplo, religião, raça, cor, gênero, opção sexual. Todas essas informações elas podem ser tratadas como informações sensíveis. Por exemplo, empresas que tratam informações sensíveis, instituições de ensino, empresas voltadas à área de segurança, voltada de saúde, exatamente, não de segurança, área de saúde. Então, que precisam dessas informações necessariamente para as suas atividades. Obviamente, nós temos algumas liberdades legais que permitem que elas tratem os dados sensíveis, porém, não quer dizer que elas não devam protegê-los. Então, na realidade, dados pessoais podem ser interpretados, por exemplo, como um dado de acesso, uma informação que você acessa no site. Se você já tem entrado, se você está no mundo hoje, você entrou em algum site que tem uma solicitação de cookies. E lá, a solicitação de cookies está gigantesca, ocupando quase a tela inteira, especificando quais tipos de informações ela está pegando de você para tratar e desenvolver o marketing, por exemplo, desenvolver métricas internas. Por que isso é importante? Que você sabe, porque toda a informação que está na internet, basicamente, pode ser tratada como um dado pessoal. Porque se você fez um acesso, é um dado pessoal. Se você deixou um nome, um e-mail, é um dado pessoal. E ele precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E precisa ter resguardado os direitos que você tem a respeito dessas informações. Ou seja, bota na sua cabeça, a informação é sua.
você faz o que você quiser com ela. Você cede para quem você quiser, você retira a autoridade de alguém usar, você exclui, você altera. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe. Mais liberdade para quem é dono das informações. Exatamente. Então vamos deixar claro, pessoal. Dado pessoal é tudo aquilo que consegue te identificar, seja no meio digital quanto no meio físico. Envolvendo isso, a Lei Geral de Proteção de Dados também trata sobre alguns assuntos envolvendo privacidade, que são questões que nós vamos comentar aqui agora, casos concretos específicos que estão acontecendo hoje e que nós temos que falar para vocês ficarem cientes de tudo que envolve a LGPD aqui mesmo. Pessoal, doutor, vamos falar aqui um pouquinho então sobre o caso que aconteceu em São Paulo recentemente, da Via 4 do metrô, que é a linha amarela mais tecnológica de todas, né? Ela não tem nem maquinista para poder colocar lá. Então lá é tudo automatizado, lá é tudo digitalizado e a empresa que é a concessionária dos serviços públicos, que é quem administra a Via 4, tomou uma condenação recentemente envolvendo dados pessoais e LGPD. Consegue falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto? Vamos comentar aqui. A primeira coisa que todos têm que saber, né, é que, independentemente da multa estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados não estar valendo, ela que, só para deixar claro, é de 2% do faturamento do último exercício, né, da empresa, ou seja, eles especificam, mas provavelmente vai ser não especificam, mas provavelmente vai ser o faturamento bruto. Então, 2% pode quebrar muita empresa aí que tem uma margem pequena, né, de lucratividade, até 50 milhões de reais por vazamento ou por descumprimento. Ou seja, se uma empresa descumprir diversas vezes, ela vai ter várias multas replicadas centenas de vezes. Mas o que é bom deixar claro? O Ministério Público, as associações de defesa do consumidor e outros tipos de órgãos, eles têm autoridade de investigar e punir e fazer punir as empresas que descumprem a Lei Geral de Proteção de Dados e outras legislações. Exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, a gente resguarda o direito do consumidor. Um dos direitos do consumidor, né, é a clareza nas informações. Se você não demonstra isso, a clareza, você pode ser punido pelos órgãos de defesa do consumidor. A LGPD mesmo tem um tópico a respeito do consumidor. Exato. E quanto aos dados, é da mesma forma. Esses órgãos, eles podem vir a te punir, principalmente o Ministério Público, está em constante investigação a respeito disso. Ou seja, se ele identifica uma coisa que está trazendo dano às pessoas, com um dos patrimônios mais ricos que nós temos hoje, que é o dado, as informações, ele vai buscar investigar e, com as premissas que ele tem, ele pode fazer punir, ou seja, exigir e entrar com um processo, uma ação, visando que você seja punido. Isso você pode ter qualquer tipo de tamanho de empresa. Nós estamos falando especificamente da Via 4, porque a Via 4 ela acabou por captar um volume de informações e dados ultrassensíveis, que eu trato como ultrassensíveis, que são dados biométricos, são dados faciais, de usuários, sem a prévia autorização. Só para a gente esclarecer, o que a Via 4 fez? Ela estava colocando na entrada do metrô telas que captavam as imagens das pessoas e ali ela analisava para fins publicitários, sem o consentimento dos cidadãos, os dados faciais e biomecânicos da pessoa. Ela andava, como que ela fazia. E, segundo eles, era algo estatístico, mas a gente sabe que aquilo ali existia para fins publicitários e isso está completamente em desacordo, não só com a LGPD, mas, como o doutor mencionou, com o CDC e com a Constituição Federal, no que tange a privacidade das pessoas. E é o direito da imagem, é claro. Exatamente. E por se tratar de uma empresa privada, ela não tem as mesmas liberdades que uma empresa pública, por exemplo, tem de captação de dados ou de informações, a título de exemplo, de uma câmera de segurança, certo? Essa é uma liberdade para promover a segurança social. Quando eu trato de uma empresa privada, isso não trata-se de garantir a segurança, mas trata-se de garantir uma maior lucratividade. Então isso é vedado, isso é evitável. E a princípio de tudo, é só para deixar claro, uma das coisas que mais trouxeram vantagem com a LGPD para nós usuários foi o consentimento. Eu não posso fazer nada com a sua informação, Matheus, se eu não tiver o seu consentimento. Se você não me consentir por expresso, verbalmente, de maneira gravada ou por algum outro meio legal, eu não posso usar as suas informações. E se eu usar elas e não comprovar que eu tenho esse consentimento gravado dentro do meu banco de dados, você pode exigir que eu te pague indenizações, pode exigir que a LGPD seja cumprida e eu seja multado. Então, o consentimento, ele vai além do consumidor.
Ele vai ao usuário que simplesmente acessou um site, ele vai a um trabalhador que cedeu suas informações para a empresa e a empresa cedeu as informações para um parceiro de vale-refeição, por exemplo. A LGPD ela abrange áreas trabalhistas, áreas do consumo e áreas de simples acesso. Então, isso tem que ficar bem claro para as pessoas, porque isso vai gerar, e a gente fala disso insistentemente, vai gerar um volume de demandas judiciais muito grande. Além do que as multas estabelecidas, eu, individualmente, posso entrar com um processo contra uma empresa por um vazamento de dados. E eu posso ser indenizado, como já aconteceu. Houve uma indenização em São Paulo contra uma construtora que compartilhou dados sem autorização dos compradores dos apartamentos. Ela compartilhou e teve que indenizar um único usuário em R$10 mil. Exatamente, pessoal. Ou seja, se você está aí em casa, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp mostrando ali, olha aqui esse produto, esse tal produto, você tem que perguntar para essa pessoa, pergunta mesmo, da onde que você conseguiu o meu telefone? Como que esse telefone chegou em você? Ele é um dado meu, sensível, como todos os outros dados que a gente mencionou aqui mais cedo, mas ela tem que saber te falar daquele jeito e quem que passou aquele dado para ela. É seu direito, já está na LGPD, e se essa pessoa conseguiu aquilo indevidamente, sem o seu consentimento, você está no seu direito de entrar com uma ação judicial de indenização contra ela. E você sabe uma coisa engraçada? Você vai ver as pessoas lendo os termos de uso e política de privacidade do site quando você falar para elas que isso dá lucro. Exatamente. Certo? As pessoas, elas gostam de saber o dano moral. Já ouviu falar do dano moral? O dano moral virou moda no Brasil. Muitas pessoas entram alegando dano moral, que tem a sua moral abalada. Certo? O que é a moral? Especificamente, a gente não sabe, a moral sua é uma moral minha, cada um tem um sentimento diferente quanto a isso, é subjetivo. Quanto à lei, a gente pode ver a Lei Geral de Proteção de Dados, um dano material e um dano moral. Se afligir a minha moral excessivamente, me cobrar, me ligar, pode ser um dano moral. Mas, por exemplo, se causar danos patrimoniais e principalmente o próprio descumprimento da lei, ou seja, a falta de consentimento, eu ainda assim posso receber indenização. Foi o que aconteceu. Se vocês tiverem curiosidade, vamos até deixar no link da bio aí, no link da descrição do nosso episódio, a respeito das notícias voltadas para as indenizações que as empresas já têm pago em processos judiciais por descumprimento de dados. Ou seja, cuidado quando você vai comprar banco de e-mails já utilizado na internet, você vai no Mercado Livre e procura banco de e-mails ramificado. Cara, isso é errado porque você não tem o consentimento do usuário. Se você tiver, tudo bem, você pode utilizar. Mas os usuários vão começar a ler os termos de uso, porque a falha no seu termo de uso e na sua política de privacidade vai gerar uma indenização certa e as pessoas vão sim entrar com processo. Eu, pessoalmente, eu tenho 5 demandas na minha mão para entrar contra empresas que infringiram a Lei Geral de Proteção de Dados. Me viam no Instagram falando a respeito disso, me procuravam e falavam assim, Igor, tem como ganhar? Eu falei assim, lógico que tem. Está aqui na minha mão, só estou reunindo mais informações, preparando o campo para entrar com esse processo. Advogado Ou seja, assim mesmo, né? Eu auxilio empresas a se adequarem para evitar exatamente isso. Pois, realmente, acontece. Se há uma lei, você precisa cumprir. E eu acredito muito que essa lei não vai se abafar rapidamente. Ela vai se perpetuar, sim, pelo menos pelos próximos 2 anos de sua atuação. Beleza. Doutor, vamos falar então sobre um assunto que é um assunto do momento, recente, extremamente recente. Dia 15 de maio agora entrou em vigor a mais nova política de privacidade em termos de uso do WhatsApp. Aplicativo de mensagens favorito dos brasileiros, mais de 99,9% dos brasileiros utilizam o WhatsApp. E essa nova política de privacidade está gerando uma grande polêmica porque, em tese, ela fere a Lei Geral de Proteção de Dados no que tange exatamente o que a gente estava falando, consentimento. Se você não aceitar ela, vaza do WhatsApp. Você não pode utilizar. E aí você tem que procurar outro aplicativo de mensagens. O Ministério Público entrou não entrou com uma ação devidamente, mencionou em uma nota dizendo que se o WhatsApp não se adequar e o grupo Facebook não se adequar, iam ingressar com uma ação. E o CAD, que é o Conselho Econômico, também mencionou uma nota a respeito. Essa política de privacidade, se não aceitável, ela é extremamente danosa? Como é que está funcionando essa situação? Na realidade, é uma discussão que ainda vai ser muito debatida no Brasil a respeito do que é o consentimento e se eu posso vedar o acesso ou então minorar o acesso em decorrência desses tipos de coisa. É uma discussão que envolve justamente o CAD, né? Principalmente porque há detalhes de concorrência envolvidos, não só detalhes de privacidade.
Então, isso vai ocasionar um problema muito grande. Já está acontecendo uma saída muito grande de usuários do WhatsApp, só que ele é um WhatsApp, ele é uma ferramenta que já se tornou uma ferramenta de uso quase que obrigatória, certo? Então, os próprios tribunais utilizam isso vinculante. Se eu começo a limitar alguns tipos de acesso em decorrência do consentimento, isso é errado. Porque, veja bem, a ideia não é eu limitar o uso em decorrência do consentimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Você não pode usar os meus dados se eu não autorizar, mas eu posso continuar usando a plataforma. Só que entenda que o WhatsApp ele só ganha dinheiro se tiver informações. Ou seja, é meio que obrigatório. Se eu não tiver os seus dados, você está usando de graça. A maioria das pessoas acham que as plataformas, Facebook, Google, são gratuitas. Se você está usando algo de graça, não quer dizer que é de graça, quer dizer que você está pagando com seus dados. Uhum. Você é o produto, você está pagando com suas informações, você não sabe disso. Por isso que o WhatsApp ele está lidando com isso de uma forma mais agressiva. Ele está falando assim, eu preciso usar suas informações, senão eu não ganho dinheiro. Uhum. E você vai estar usando de graça. Vai acontecer uma vertente, e já foi cogitado, de cobrar-se por quem não autorizar os dados, quer utilizar, então pague. Isso que acontece com as informações, os softwares que são pagos. Eles limitam, eles te permitem não encaminhar e enviar qualquer tipo de informação. Uhum. Então, é exatamente isso. Só para deixar claro, o WhatsApp ele enviou um documento a essas autoridades dizendo que não vai encerrar nenhuma conta, que vai tentar colaborar com essa situação, tentar achar um mínimo denominador comum sobre isso. Mas, pessoal, é sobre isso que a gente tinha para falar aqui hoje. Semana que vem a gente volta com outros assuntos, com outros temas. Esse Talks em áudio e vídeo vai continuar. Gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram e viram até agora. E é isso, pessoal. Doutor, alguma mensagem? É isso aí. Muito obrigado a todos que têm acompanhado o Leão por Dia. A gente tem recebido bons feedbacks. Obrigado aí à nossa equipe técnica. O grande Humberto está aí nos assessorando aí, nos auxiliando. Esse podcast também é apoiado pelo Cessulab, o Grupo Unis, que fornecem toda essa estrutura para a gente. Então, muito obrigado também a todos os envolvidos. E é isso aí, até a próxima. Grande abraço, pessoal.